Salve, salve! É bom estar de volta aqui falando daquilo que eu mais gosto, o cinema. É óbvio que isso está totalmente ligado a qualquer outra ação cultural que traga arte ou entretenimento para o povo. E é isso aí, certíssimo? E aproveitando o ensejo em que hoje eu me encontro, até sabe Deus e o universo quando, diretamente aqui da Itália, eu trago para vocês um pouco a respeito da história do cinema italiano. E indo direto ao ponto, eu te digo que o cinema italiano, do ponto de vista dos lucros, da bilheteria, ele tem historicamente sofrido a hegemonia primeiro francesa e depois americana. No nível de sucesso de seus gêneros, ele experimentou uma era florescente nos anos 10 e no nível artístico, muitos dos seus filmes eles foram internacionalmente aclamados nos 30 anos do pós-guerra mundial até meados dos anos 70. Então, sem mais delongas, eu contarei para vocês a história do cinema italiano por etapas históricas até os anos 70, tentando manter junto o contexto social, o progresso artístico e linguístico e o surgimento de vários gêneros e mudanças econômicas no setor. Nos primeiros 20 anos, a capital do cinema italiano foi Turim, onde os filmes do gênero histórico-mitológico eles foram produzidos na década de 10, que teve sucesso internacional graças à complexidade da encenação. Outro tipo de sucesso foi o chamado filme de diva. Muito bom, né? A Itália ela também teve seu pioneiro, Filoteo Alberini, que tinha uma câmera patenteada lá em 1895, que certamente não era tão aperfeiçoada quanto a dos irmãos Lumière, no entanto, né? O centro de produção que emprestou muitos técnicos e atores franceses foi Turim, até o advento do fascismo. A indústria cinematográfica italiana desenvolveu-se a partir de 1905 em torno de 3 grandes casas de produção. Eram elas La Cines di Roma, La Ambrosio e La Itala di Torino. Turim foi a cidade onde se concentravam as grandes maiorias dos filmes italianos que foram feitos na época. No início, a produção imitava a francesa, também no gênero de cinema de arte. Em seguida, a partir de 1908, com o sucesso da primeira versão dos Últimos Dias de Pompeia, desenvolveu o gênero que hoje chamaríamos de épico histórico. Muitas vezes situado em um cenário romano, o gênero ele foi influenciado pela ideologia imperialista, então dominante. A Itália estava à procura de espaços de conquistas colonial na África, tanto que a invasão da Líbia é de 1911. Outros sucessos internacionais foram La Caduta di Troia, de Pastrone, de 1910, Quo Vadis, de Guazzoni, de 1913, e, acima de tudo, Cabiria, de Pastrone, em 1914. O roteiro de Cabiria ele foi escrito por Gabriele D'Annunzio, mas, na realidade, ele foi obra de Pastrone e D'Annunzio ele então escreveu as legendas com bastante retórica. Pastrone ele mandou construir enormes cenários, não mais na lona estilo Méliès, mas construções reais, gigantescas, pintadas, estucadas, e eles ainda usavam grandes massas de extras, o que a gente chama de figurantes, né? Figuração. Pela primeira vez a câmera ela foi montada em um carrinho e movida paralelamente às cenas para enfatizar o movimento das massas, ou para frente para destacar um personagem, ou para trás para destacar o ambiente, agregando assim uma linguagem extremamente significativa. Além disso, em seu filme, Pastrone usou também a luz artificial para fins estéticos. Antes, as lâmpadas elétricas elas eram usadas apenas como substitutas da luz solar, né? E agora elas eram usadas para claro e escuro e luz de fundo.
como por exemplo Arquimedes incendiando navios romanos. Ele é filmado em PPP, ou seja, primeiríssimo plano, ou ainda em Big Close, como a gente gosta de chamar, que em relação aos planos funciona assim: quando o sujeito, o personagem que está sendo filmado, ele está em quadro, ele é filmado dos ombros para cima. E no caso de Arquimedes, ele estava com uma luz assim vindo de baixo, que criava um forte impacto. O filme estava repleto de cenas sensacionais e grandiosas para a época, que influenciaram, entre outras coisas, a produção norte-americana e grandíssimos realizadores e diretores, enfim. Agora em Cabiria, um ex-estivador genovês, Bartolomeu Pagano, desempenhou o papel do musculoso Matiste, um personagem que será reinterpretado por décadas. Então, vai lá uma sinopsezinha de Cabiria. No século III a.C., durante a última Guerra Púnica, a pequena Cabiria é raptada pelos fenícios, que a vendem aos cartagineses, que a querem sacrificar ao deus Moloque. O romano Flúvio Axilia, com seu amigo Matiste, a resgata do sacrifício, conseguindo fazê-la escapar. Então, durante a década de 1910, várias atrizes se tornaram imensamente populares. Os filmes das quais foram protagonistas retratavam principalmente histórias de paixões e intrigas da classe média alta ou da aristocracia, misturando erotismo e tragédia, trajes ricos e luxuosos e inerentes. E, de alguma forma, eles reproduziram fenômenos contemporâneos e de estrelato no teatro, como Eleonora Duse. Suas personagens, elas eram mulheres fatais e cruéis que muitas vezes causavam o suicídio de quem as amava ou vítimas trágicas de um destino adverso. O primeiro sucesso desse gênero, chamado Diva Film, foi Mon amour mio non muore, de Caserini, com Lídia Borelli. A rival dessa atriz foi, sobretudo, Francesca Bertini, que fez sucesso com o Assunta Spina, de Serena, lá em 1915. Um drama de Giacomo, de ciúmes, vingança e traição. Alguns desses filmes eles tinham uma marca de D'Annunzio, como Incêndio, de Pastrone, lá em 1915, Tigre Reale, de Pastrone, também em 1916, são exaltações em uma chave decadente de amor que pode transgredir qualquer regra moral da época. Esse gênero, assim como o histórico, desapareceu no início da década de 1920, esmagado pela crise do cinema italiano. É isso, minha gente. Por aqui fechamos nossa imersão de hoje, e se você quer saber como a história segue daqui, dá um clique nos próximos episódios da História do Cinema Italiano e continue nos acompanhando por aqui mesmo, pois está tudo aqui. E não deixe de se inscrever, dar o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar para quem você acha que esse conteúdo pode ser interessante. Belezinha? Então, um cheiro e até a próxima. Addio! Salve!